Patrística. Justino de Roma. Introdução. 1. Vida. A julgar pelos nomes de seu pai, Prisco, seu avô, Báquio, e de seu próprio, Justino não é de origem judaica, embora nascido na Samaria. No cabeçalho de sua primeira apologia 1,1, ele nos fornece detalhes de suas origens. Ao imperador em prol dos homens de qualquer raça que são injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que o foi de Báquio, natural de Flávia Neápolis, na Síria Palestina, compus este discurso e esta petição. Flávia Neápolis foi fundada no ano 72 de nossa era, por Vespasiano, sobre a antiga Siquém. A cidade existe hoje sob o nome de Naplusa. Não se deve esquecer a importância deste sítio geográfico para a história religiosa de judeus e cristãos. Foi em Siquém que Deus apareceu a Abraão e este lhe dedicou um altar, conforme Gênesis 12, 6, 7. Ali se conservava a memória de um poço de Jacó, junto ao qual Jesus dialogou com a samaritana, conforme João 4, 5, 6. Foi em Siquém que Josué reuniu a grande assembleia das tribos para ratificar a aliança entre Deus e seu povo, conforme Josué 24. Outro dado indicativo de que Justino não era de origem judaica é que não conhecia o hebraico e não sofrera nenhuma influência do ambiente samaritano, nem mesmo era circunciso, conforme Diálogo de Justino com Trefão 28. A data de seu nascimento deve ser situada por volta do ano 100 DC. Sua conversão ao cristianismo parece ter ocorrido por volta do ano 132. Seriam duas as razões principais desta conversão: o desencanto com as filosofias que não lhe proporcionavam o saber tão procurado, e o corajoso enfrentamento da morte por parte dos cristãos. Nestas circunstâncias, o encontro com o ancião à beira-mar, quando buscava a solidão, foi o ato decisivo, conforme Diálogo de Justino com Trefão 3. Sua formação intelectual foi das mais aprimoradas. Segundo seu próprio testemunho, percorreu cidades e escolas filosóficas desejoso de conhecer a verdade, de tornar-se sábio. Ardendo para ouvir o que é próprio e excelente na filosofia, frequentou os estoicos, peripatéticos, pitagóricos e platônicos, conforme Diálogo de Justino com Trefão 2, 6, sem, contudo, encontrar respostas para seus anseios e suas indagações. Finalmente, através do ancião, teve conhecimento da única filosofia certa e digna, o cristianismo. Diálogo de Justino com Trefão 3, 8. Foi em Roma que Justino exerceu a maior parte de sua atividade. Ali abriu e dirigiu uma escola filosófica e escreveu suas obras. Acusado perante Júnior Rústico, pelo filósofo cínico Crescente, foi decapitado, segundo a tradição, no ano 165. Há um relato de sua morte considerado autêntico, no Martyrium S. Justini et Sociorum, baseado nas atas oficiais do tribunal que o condenou. Segundo este documento, 6 companheiros, discípulos provavelmente, o acompanharam no martírio. 2. As obras.
Justino é, certamente, o melhor apologista do século II. Seu estilo, contudo, não é atraente. Não domina com mestria a arte de escrever. Nem chega a ser um pensador original e profundo, mas está a par das correntes filosóficas de seu tempo. E, assim, um grande erudito e um escritor convicto. A dar crédito à declaração de Eusébio de Cesareia, Justino nos deixou um grande número de obras que testemunham uma inteligência culta e entregue ao estudo das coisas divinas, cheias de toda a utilidade. A elas remeteremos os amigos do saber, depois de ter citado ultimamente as que vieram ao nosso conhecimento. Quais seriam estas obras que chegaram até Eusébio e quais as que chegaram até nós? A primeira parte da pergunta responde o próprio Eusébio. Em primeiro lugar, um discurso dirigido a Antonino, por sobrenome Pio, aos seus filhos e ao Senado romano, em favor de nossas doutrinas. Depois outro que contém a segunda apologia em favor de nossa fé, dirigido ao que foi sucessor do citado imperador e leva seu mesmo nome de Antonino Vero, de cujo tempo estamos no presente falando, Marco Aurélio. Há outro discurso aos gregos no qual, fazendo larga exposição das questões discutidas entre nós e entre os filósofos gregos, discute sobre a natureza dos demônios. Chegou até nós ainda outro escrito dirigido aos gregos, que intitulou Refutação, e outro sobre a monarquia de Deus, que ele funda não só por nossas escrituras, mas também pelos livros dos gregos. Além destes, há um intitulado Psaltes, e outro composto de escolhos sobre a alma, no qual, depois de expor as diversas opiniões relativas ao objeto de sua obra, propõe as opiniões dos filósofos gregos, que promete refutar e expor sua própria opinião em outro escrito. Compôs também um diálogo contra os judeus, que teve na cidade de Éfeso com Trifão, um dos mais famosos hebreus de então. Neste diálogo, manifesta como a graça divina o conduziu à doutrina da fé, com que Zelo havia anteriormente se dedicado às disciplinas filosóficas, e com que extraordinário fervor havia buscado a verdade. Muitos outros trabalhos seus correm entre os irmãos. Os escritos deste homem pareceram tão dignos de atenção que Ireneu cita palavras suas, primeiro no livro 5 contra as heresias História Eclesiástica, 5, 18, 9. O próprio Justino alude, na primeira apologia 26,8, a um escrito seu contra todas as heresias que existiram até o presente e que estava disposto a pô-lo em mãos do imperador. Ireneu cita ainda um contra Marcião, que se perdeu. Contudo, respondendo à segunda parte da pergunta, de todas estas obras citadas como sendo de Justino, somente chegaram até nós, como autênticas, as duas apologias e o diálogo com Trifão. Concluindo esta apresentação geral, permitam-nos tomar as observações de um especialista. O que, em Justino, conquista imediatamente nossa simpatia, o que eu chamaria de boa vontade, de transparência de sua alma, sincera, leal, ardente entre todas. Essa alma se nos revela desde as primeiras linhas da apologia. Na dedicatória mesma, poucas palavras há, na literatura cristã primitiva,
tão impressionantes como estas simples palavras. Um deles. O que atrai e retém sobre ele a atenção do historiador é que o vemos preocupado, pela primeira vez, embora de maneira bastante confusa, pelo grande problema que a escola de Alexandria definirá muito mais exatamente, examinará com mais amplidão e método e resolverá, consequentemente, com mais êxito. O problema das relações entre a filosofia e a fé. A vida moral e intelectual de Justino tem sua fonte numa e noutra e pode-se dizer que ele soube conciliá-las, pois viveu de uma e de outra, já que não pudera viver sacrificando inteiramente uma ou outra. Pois, les apologistes grecs do siècle de notre ère, Paris, 1922, 52, 53.